Bom dia, tudo bom? Pessoal, então hoje praticamente é a última aula, né, que é onde a gente encerra o conteúdo da disciplina com um texto do Zygmunt Bauman, né? Eu espero que vocês tenham conseguido acessar. Eu fui ver depois, alguém falou que não estava achando o texto, né? Eu tinha copiado um link errado, eu tinha copiado o mesmo link para o livro do Giddens, né? Então acho que foi isso que criou uma dificuldade, mas naquele mesmo dia, na semana passada, eu corrigi. E então aí a gente tem esse texto, basicamente ele repete, né, muito proximamente os argumentos do texto do próprio Giddens, né? Inclusive o Bauman faz uma referência àquele texto que a gente leu, a questão da relação pura. Então é um reforço, né, um pouco um reforço daquela perspectiva de como o self, né, o eu, ele é transformado em condições de sociedade de modernidade tardia, né, ou na sociedade moderna, num contínuo, né, cada vez maior no sentido da produção de um self corporado, né, de um eu corporificado, como o Bauman vai se referir nesse texto que eu passei para vocês lerem, o cuidado de nós, corpo, saúde e sexualidade. Eu não me recordo aqui o calendário, a nossa avaliação seria a semana que vem já, né? Eu estou elaborando as questões, como eu falei para vocês, eu vou retomar questões dos questionários que a gente já fez. Eu estou terminando, eu não consegui fazer isso terminar no final de semana, mas terminando a correção de um outro conjunto de disciplinas, eu já vou fazer essa semana, já termino de fazer a correção dos questionários de vocês, tá bom? Porque a nossa avaliação está marcada para a semana que vem, né, dia 16 de junho, é isso? Vamos lá. Então, como eu falei, né, as questões principais e o que vocês vão ter que estudar são esses dois textos, tá bom? Do Giddens e o do Bauman, tá? E os outros, lógico, tem que estudar os outros, mas vocês podem até estudar pelas questões que eu passei para vocês nos questionários, as questões objetivas, tá? Então, basicamente, né, esse texto do Bauman, ele retoma aí uma dimensão, uma discussão que o Giddens vinha fazendo da questão da contraposição, né, na situação de modernidade que o sujeito vive, em busca de uma segurança, né, de um ponto de referência, de um ponto seguro, de um porto seguro, num mundo de riscos, né, e de perigos, que se tornou a sociedade moderna, um mundo de incertezas e riscos, no que se transformou a sociedade moderna. Então, tudo que a gente vai fazer, né, em condições de modernidade, é algo que depende da nossa opção, da nossa escolha, né? Tudo à nossa frente, inclusive o passado e o futuro, né, depende de escolhas que nós temos que fazer, não estão dadas, né, não são coisas que nós herdamos prontas, tudo está para ser feito, para ser construído e depende das nossas escolhas. Então, um peso muito grande sobre as decisões que os indivíduos precisam tomar e, ao mesmo tempo, né, uma falta de preparação, né, ou de ferramentas, de instrumentos que preparem o indivíduo para tomar essas decisões. Então, a gente está sempre correndo o risco de tomar a decisão errada, daquilo que a gente decidiu fazer se tornar pior do que já estava. Esse é o risco de viver na sociedade moderna. Ora, não é difícil imaginar, né, o peso que essa condição, né, provoca sobre os ombros do eu, né, do self, do indivíduo, né, e não é à toa, então, que a gente vem assistindo cada vez mais, quanto mais modernos nos tornamos, a nossa sociedade se torna, né, as sociedades se tornam, maior o peso nas costas do indivíduo e a pressão muito grande, aí isso as ansiedades, né, pelos resultados, para saber se você tomou a decisão certa, e pior, né, o que o Bauman vai colocar aqui nesse texto, mesmo aquelas decisões que nós tomamos baseadas em critérios científicos, né, muitas vezes tomados como critério da verdade, podem se mostrar equivocados, né? Ele fala especificamente da questão das dietas, né? Aquele alimento que era tido como um alimento saudável por um estudo recente, daqui a poucos meses pode ser identificado como causador de doenças ou que os efeitos colaterais desse produto, desse alimento, pode ser pior do que os resultados prometidos. Então, a gente vive nessa constante indefinição, incerteza, e mesmo aquilo que a gente
faz, né, achando que está fazendo o melhor, a melhor forma possível, pode se mostrar equivocado, né? Acho que a gente tem um grande exemplo dessa condição recentemente, né, acho que ontem saiu um dado da Organização Mundial da Saúde, mostrando como essa própria questão, né, do comportamento do vírus, nos modos de transmissão do coronavírus, do novo coronavírus, como a própria OMS, né, tida como uma referência, que a gente acredita que estão baseadas em decisões com crivo científico, com estudos técnicos, como ela vai e vem a todo momento, né? Primeiro fala uma coisa, depois fala outra. Primeiro fala que não adianta nada o uso de máscara para se proteger do vírus, né? A máscara caseira, depois volta atrás, recomenda o uso. Ontem eles divulgaram, né, um estudo falando que a principal forma de contágio talvez não seja a transmissão assintomática, né, daqueles indivíduos que não têm sintomas. Então, reverte completamente, muda de cabeça para baixo a estratégia que a própria OMS recomendava, né, para conter a disseminação do vírus, que dizia que, por ser invisível, por ter muitos assintomáticos, era de transmissão muito fácil, né? Então, essa é a condição do mundo pós-moderno, né? O Giddens, em outro texto, tem uma imagem que fala viver na sociedade de modernidade tardia é a mesma sensação que você está descendo uma montanha, né, numa jangada, né, aqueles barcos que são de madeira, assim, né, parece um carrinho de rolemã gigante descendo a Serra da Mantiqueira sem nenhum controle, né? Então, desembestado para baixo sem saber onde vai dar, qual é o resultado final disso. É essa sensação que a gente tem por viver nesse mundo. Bom, e frente a tudo isso, né, o que eu quero colocar é como esse estilo de vida, né, essa forma de viver, né, que coloca uma pressão muito grande sobre as decisões das pessoas e um número infindável, né, infinito de decisões que os indivíduos precisam tomar, acaba provocando na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, na condição emocional, no equilíbrio emocional das pessoas, né? Então, é muito, muito forte você viver numa situação em que o seu sucesso, a sua felicidade depende das escolhas que você faz, né? Comparativamente, você viver numa condição de sociedade tradicional, né, o seu sucesso, a sua felicidade não está ao seu alcance. É fruto do destino, né? E cabe a você se resignar se você não tem isso, mas você não pode fazer nada sobre isso. É uma situação muito diferente, né, em que uma condição de vida em que você é culpado, né? Você é acusado de ser culpado pela sua infelicidade, pelo seu insucesso, pela sua vida, né? Do sucesso, a felicidade e a boa vida. Aqui no texto ele vai falar a questão do corpo, porque isso se materializa no corpo, né? Esse é o outro ponto também. Depende das suas opções, das escolhas que você faz, né? Então, veja, para a gente, talvez isso pareça banal, é uma verdade, é assim, porque a gente nasceu no mundo desse jeito, sempre foi assim, mas não é, né? Isso é uma condição do indivíduo que é própria da sociedade moderna, né? E cada vez mais é assim, quanto mais tempo a gente passa e desenvolve esse modelo de sociedade, esse estilo de vida, né? Na modernidade tardia, na pós-modernidade, como a gente vai ouvir e escrever sobre alguns autores, né? Então, a modernidade é um projeto que nasce a partir da tentativa e do controle do corpo, né? O nosso corpo é literalmente fabricado pelas nossas escolhas, né? Nós fabricamos o corpo no sentido muito intenso, né? E muito extensivo. Tudo que remete ao corpo e o que é esse corpo para nossa autoimagem, para nossa autoestima, é um projeto da modernidade, né? Da construção dessa ideologia do individualismo, do indivíduo autônomo, do indivíduo cônscio, né? Consciente, penso, logo existo, aquela máxima cartesiana, que é a máxima moderna, né? A máxima da sociedade moderna. A sua existência está atrelada ao à sua vontade, né? E aquilo que você quer fazer de você, né? Para isso, para mostrar, né, como tem esse peso muito forte sobre o indivíduo e como que, então, a gente age profissionalmente diante de situações em que
o grau de ansiedade ou de frustração, né, recai sobre o indivíduo, né? Como atuar de forma individualmente numa condição que é estrutural, né? A condição do indivíduo, apesar das declarações, apesar das nossas representações, elas estão condicionadas pela estrutura social, né? E, ao mesmo tempo, como cada indivíduo reage de modo um tanto diferente, né, diante dessas condições. Mas há sempre um padrão, né, de comportamento, e a gente vê aí, volta a questão das teorias clássicas na sociologia, da relação do indivíduo e da sociedade, né? O quanto de autonomia existe no indivíduo para tomar as decisões e o quanto existe de condicionamento social nas decisões que nós tomamos, né? Ao mesmo tempo que a gente aprende que nós somos responsáveis pela nossa vida, como Giddens fala, como o Bauman vai falar nesse texto, né? Cada vez mais nós procuramos reproduzir aquilo que existe, né, enquanto padrão na sociedade. Até atrás dessa segurança, né, de achar que aquilo que todo mundo faz, então se todo mundo faz é o correto, é o melhor, né? Quando na verdade pode não ser, né? Pode ser que a gente está seguindo um caminho extremamente equivocado, né? Até que alguém levante uma voz e fala, opa, não é por aí, volta, o caminho é o oposto e vai todo mundo para aquele caminho de novo, porque a gente está buscando segurança. Assim como nós também buscamos uma certa sensação de segurança quando voltamos os nossos investimentos de tempo e os investimentos financeiros para a construção do corpo, né? Para aquilo que o Giddens vai falar, e o Bauman vai retomar aqui, isso, né, em outros termos, dos regimes corporais, né? Então, o dinheiro que nós gastamos, né, com a produção do corpo, a produção da boa forma, como ele coloca, e é interessante, né, se vocês leram o texto, o paralelo que ele faz entre a saúde e a boa forma, né? A saúde é uma condição que pode ser medida, que tem um limite, você sabe que é saudável aquilo que você faz e te dá prazer e é feliz. Agora, a boa forma não tem limite, né? Quando você estabelece uma meta de habilidade para o seu corpo, de condição para o seu corpo, atingiu aquela meta, você quer mais, né? Então você vai adiante, né? A minha meta é correr 10 quilômetros em tantas horas. Quando você consegue atingir, depois de muito trabalho, depois de algum tempo, investindo nessa meta, você atingiu essa meta, você não para. Você quer mais, então agora eu vou fazer uma meta para correr 20 quilômetros, 40 quilômetros. Então, é uma coisa que é infinita, né? Insaciável, e isso traz consequências para o indivíduo. Lógico, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, quando no momento você falha, e aumenta o sofrimento, né? E ao mesmo tempo que aumenta o prazer quando você atinge isso. Então, é essa condição que o Bauman coloca também, que é a condição do indivíduo na pós-modernidade, ou na modernidade tardia, né? De viver no limite entre a dor e o prazer, né? Não pain, não gain, essa expressão que representa muito a condição de vida na pós-modernidade, né? Sem sofrimento não tem ganho, não tem recompensa, né? Essa ideia que nós atribuímos um sofrimento, que nós nos auto-atribuímos como parâmetro da vida, né? Então, imagina uma coisa, e outro ponto importante que o Bauman coloca aqui, né, reforça esse aspecto mais do que o próprio Giddens, né, que como essas escolhas que nós fazemos e como essa construção do corpo, por mais que exija investimento de tempo por parte do indivíduo, né, você tem que ir para uma academia, vai 3 vezes por semana na academia, depois você vai mais, vai todo dia, e fica 1 hora, depois você fica 2 horas, esse investimento que você faz, esse trabalho sobre você mesmo, sobre o seu próprio corpo, ela sempre se transforma cada vez mais numa prática de consumo. Por mais que tenha o seu próprio trabalho, né, sobre o seu corpo, essas opções que nós fazemos na construção do corpo e da imagem do corpo que nós queremos, cada vez mais se transforma em práticas de compra, né? Porque não basta ir à academia, você tem que tomar o alimento X, o shape, não sei das quantas, como é que é o nome desses produtos que os frequentadores de academia usam, né? Vitaminas, não sei das quantas, não sei o que, o pó, não sei das quantas. Então, tudo se transforma em consumo, né? Mas a roupa que você tem que comprar para ir para a academia, né? Você tem que ir na loja tal, comprar roupa da marca tal para fazer o exercício, o tênis apropriado, que tem um tênis específico para fazer ginástica dentro da academia, um tênis para correr, um tênis para caminhar, um tênis para andar de bicicleta. Então, essas opções todas acabam se transformando em opções de compra, de consumo, né? Não à toa, porque a gente vive um modelo de economia que leva a isso, né? Então, tudo isso, né, somado a isso que o Bauman vai falar, se transforma nessa dimensão
do cuidado de nós, que ele coloca, né, nós cuidando de nós mesmos, o indivíduo cuidando de si, né, como a condição da sociedade pós-moderna, né, ou de modernidade tardia, como eu prefiro, né, dizer, como o Giddens. Certo? Então, o texto, né, vai falar basicamente dessas condições, né? Tem um subtítulo que se chama self-corporificado, né? Perfeição e satisfação. Então, essa busca pela perfeição, que significa a busca pela satisfação, que a gente pode incluir aqui aquela ideia do Giddens, né? Que o Bauman não traz, mas a busca da salvação, né? A perfeição e a satisfação funcionando do ponto de vista da moral, né, como a busca pela salvação, e essas coisas se misturam, né, como condição da nossa existência. Né? Então, ele cita aqui nesse trecho o Michel Foucault, né, que é um autor fundamental para vocês. Se vocês não leram nada do Foucault na faculdade ainda, vocês vão ler, né, e o quanto antes vocês lerem, se puderem ler, o máximo que vocês puderem ler de Foucault, é muito bom. Né? Tem um texto que é fundamental, que é o Vigiar e Punir, que eu recomendo que vocês leiam agora nessas férias, e talvez possam começar por esse livro que o Bauman cita aqui, A História da Sexualidade, né, que é o livro que ele menciona do Bauman. Não é aqui que ele vai falar desse livro, mas é o volume 1 desse livro. Deixa eu ver se eu acho aqui para indicar para vocês. Enfim, ele faz referência a muitos livros, mas ele faz essa referência ao livro do Foucault, né, que foi o primeiro a chamar a atenção para aquilo que ele chama de tecnologias do self, né, tecnologias do eu. E tecnologia aqui não é só a tecnologia material, né, do objeto, do Gary-Getty, mas a tecnologia são técnicas, né, voltadas para o corpo. Então, como cada vez mais a sociedade cria tecnologias do eu, né? Da produção do eu, quem sou eu, quem é esse indivíduo, como uma dimensão fundamental, né? na consciência do indivíduo moderno. Né? Então, Foucault foi o primeiro a se interessar, né, por aquilo que ele chamou de tecnologias do self, e pelo modo como nossa relação com o nosso self, né, nosso eu, e com isso com o nosso corpo, mudaram ao longo do tempo. Né? E é muito interessante estudar Foucault, porque ele vai mostrando essas mudanças ao longo do tempo. Né? A maneira como atuamos sobre nossos corpos e cuidamos de nós não é naturalmente assunto que possa ter lugar em um vácuo social. Né? Assim, no que diz respeito ao cuidado com o corpo, acontece de nossa sociedade ser particularmente exigente. Né? Aquilo que a gente coloca uma exigência muito grande do indivíduo com o cuidado do seu próprio corpo. Né? Dado o grande volume de risco e incerteza no mundo lá fora, o corpo emerge como o que esperamos ser a última linha de defesa de nosso conjunto de trincheiras. Né? Ele pode transformar-se em abrigo confiável, pois é um local que podemos controlar, ou achamos que podemos controlar, permitindo-nos, assim, nos sentir seguros, protegidos contra aborrecimentos ou agressões. Né? Então, tem uma lógica para todo esse investimento que nós fazemos com o cuidado do corpo, né? Que é exatamente essa busca dessa sensação de segurança, dessa sensação de proteção, né? Frente às ameaças do mundo lá fora. Né? E o corpo nos dá essa sensação de continuidade, de permanência, né? de manifestação daquilo que é o mesmo. Né? E aí, quando isso falha, é lógico que cria transtornos. Né? Não é à toa que grande parte, se não a quase totalidade dos transtornos psicológicos do mundo da sociedade contemporânea, né? Da sociedade ocidental, guarda relação com o corpo, né? Ou com aquilo que nós representamos como corpo. Não é à toa. Então, saber, estudar e conhecer os aspectos, né, do corpo, principalmente os aspectos sociológicos, antropológicos do corpo, é muito importante, né, para quem vai atuar no campo da psicologia. O que mais que a gente tem aqui nesse texto? É aqui que ele fala da questão da informação dietética, né, como ela varia ao longo do tempo. Apesar de tanto cuidado e atenção devotados ao corpo, como saber se eles são suficientes? Né? As fontes de ansiedade que nos levam a essas preocupações não desaparecerão, pois derivam de algo externo, a relação com nossos corpos, as sociedades em que vivemos. Né? As razões para a busca de abrigo estarão sempre conosco, e assim as exigências podem ser insaciáveis. Né? Cada vez mais nós colocamos novas exigências para o cuidado com o corpo,
E essas exigências podem ser inalcançáveis, né? Insaciáveis, a gente nunca pode ter fim. Ele fala, o Bauman fala aqui que o desejo, que o corpo deseja é mais desejo, né? Numa passagem aí na sequência mais à frente, né? Quando você deseja uma coisa e você atinge aquela coisa desejada, você não sacia, você não se satisfaz, você vai desejar outra coisa, além, né? Então isso é insaciável. Interessante a imagem que ele traz da gordura, né? Como a gente representa a gordura do corpo e como a gente representa como algo que é invasor do nosso corpo, como não pertencendo, né? Não fazendo parte do nosso corpo. Então, toda uma indústria que se cria para eliminar a gordura do corpo como se fosse um corpo invasivo, né? Um objeto invasivo do corpo humano. Não faltam serviços oferecendo secar a gordura, né? Secá-la, limpá-la, deportá-la, estipá-la do corpo, né? Como nós representamos essa condição do corpo humano. Enfim, são reflexões, né? Eu acho que não esgotam, não se esgotam aqui. Há uma infinidade de trabalhos a esse respeito, né? E o objetivo é fazer uma introdução, chamar atenção para a importância dessa discussão, né? Da atenção que nós, enquanto profissionais, devemos ter, né? Para aquilo que nós representamos, como o nosso self, como o nosso eu corporificado, né? O self corporificado, como o Bauman coloca nesse texto. Aqui também ele trata dessa questão das diferenças de gênero, né, no self corporificado, perfeição e satisfação, que eu acho que é muito importante. Não surpreende que dietas novas e melhoradas surjam imediatamente depois de outras, antes preferidas, mas logo desacreditadas, e que alergia, anorexia e bulimia, né, todas afloradas na interface entre o corpo e o mundo lá fora, tenham sido descritas como doenças específicas da nossa era. Né? Veja, todas doenças ligadas ao corpo, né? Alergia, anorexia e bulimia, né? E relacionadas ao corpo de uma maneira muito específica, que é da relação do corpo com o mundo, né? Com aquilo que é exterior. Né? É muito interessante pensar dessa perspectiva. Né? A alergia, como Jean Baudrillard observou, tem pontos de contato, sendo assim, né, pontos de difícil localização. Isso combina com a condição da ansiedade difusa e indeterminada encontrada na base das preocupações atuais com a defesa do corpo. Está marcando aqui que está faltando 10 minutos, a gente já está concluindo, mas se cair a sessão, a gente volta no mesmo link, tá bom? Quem chegou aí agora, mas recentemente, não esqueça de assinar lá o seu nome no chat, né? Hoje é a última aula, a gente não tem mais a aula depois disso já é a prova, e aí a gente vai talvez fazendo outras discussões aí para frente. Né? Então aqui, né, onde ele coloca essa dimensão aí da dieta, que volta de novo, essa questão aí que o Giddens já retoma, né? Então, como solução para quem tem garantido o acesso, né, a, a essas tecnologias do corpo, de controle do corpo, ele diz, isso é dificilmente aceitável, porque ele despiria o corpo da principal atração que tem para seu dono. Né? Muito simplesmente, o corpo é o local da ansiedade, mas também do prazer. Né? E, mais uma vez, uma indústria nos incita a procurar sensações. Né? Filmes, novelas, revistas de luxo, comerciais, livros e vitrines de loja nos seduzem para experiências cuja ausência pode diminuir o princípio do prazer. Né? Comer e beber são ocasiões sociais capazes de induzir sensações agradáveis e experiências emocionantes. Né? A comensabilidade, então você comer com os amigos, comer é um ato social, assim como beber, né? Então dá prazer, porque reúne pessoas com quem você gosta de estar e te faz feliz. Né? Fazer cortes no alimento e na bebida, nesse sentido, então, é reduzir o número dessas ocasiões e, portanto, das interações que elas promovem. Né? Por acaso surpresa encontrar na lista dos 20 livros mais vendidos, ele está se perguntando, né? Com aqueles sobre emagrecimento e dieta, títulos de culinária com receitas dos pratos mais refinados, exóticos e sofisticados, né? Que revela essa condição de contradição, de ambiguidade e de paradoxo em que a gente vive. Né? Então, veja, o mesmo objeto, o mesmo lugar, o mesmo foco de atenção, o corpo, como sendo a fonte da ansiedade e a fonte do prazer.
né? Então, não é surpresa nenhuma que você tem lá entre os livros mais vendidos, aqueles que tratam de dietas, de emagrecimento, né? Sobre emagrecimento e dieta, ao lado de livros de receitas culinárias, que vão ensinar as melhores receitas para se fazer. Essa é a condição da vida na sociedade moderna, né? Acho que isso que é interessante e que a sociologia pode revelar. A gente vive nessa constante contradição, né? Ao mesmo tempo que vão falar para compre, 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 né? Os comerciais, as empresas, o marketing, tudo onde a gente vai traz essa mensagem, né? Se você quer ser feliz, compre, compre. Se você quer feliz, compra, 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 compra. Ao mesmo tempo que não dá condições para 90% da população comprar, né? E a gente não entende porque as pessoas, né, como a gente imagina e representa, né, que vivem lá no outro lado, vive lá na favela, né, é assim que a gente diz, que não tem o que comer, mas tem uma televisão de 55 polegadas na sala, que está pagando um carnê em 3 anos, 4 anos, por aquele bem. Quem é que resiste ao apelo do consumo bíblico? Quem não consome, que atire a primeira pedra, né? Como é que a gente pode imaginar que uma pessoa vai se abster, né, manter ascética a essa mensagem, manter-se impenetrável a essa mensagem do compre, 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 consuma, consuma para ser feliz, né? Falta um pouco de empatia de se colocar no lugar do outro. Mas não é isso que a gente faz, a gente critica e corrobora essa contradição da sociedade, né? Como assim aquela pessoa foi comprar um celular novo, né, se o filho não tem material para ir para a escola? Né? Um livro, um caderno, um lápis não traz felicidade que o celular novo traz, que é efêmera também, né? E essa aqui é a droga da modernidade, né? O consumo, ele não entrega o que ele promete, não entrega a felicidade, né? Mas a mensagem é muito forte, que é inescapável e pela nossa própria experiência a gente vê como é inescapável, né? A gente entra nesse jogo. E aí a gente fala quem tem direito, quem não tem direito. A gente está falando dessa contradição, né? E é lógico que aqueles que não têm condições vão entrar em ansiedade, vão entrar em depressão, vão criar um monte de situações de desequilíbrio, de transtornos, que vão parar nos consultórios, né, das clínicas psicológicas, é evidente, né? Então, isso dando exemplo com essa questão do consumo, né, de produtos para a felicidade, mas para tudo essa contradição, né? O Bauman está falando dessa contradição no corpo, né? Fonte de prazer e de ansiedade, de sofrimento e prazer. E a gente tem que lidar com isso e fazer as escolhas, né? Que não é fácil fazer esse tipo de escolha. Então, é isso, né? Esse ponto ele vai seguindo aí nessas discussões. Eu não postei a aula da última semana, meu Deus, eu estou atrasado. Eu estou na fase da correção e eu não estou tendo tempo de editar esses textos. Eu não postei o texto, o vídeo da semana passada. Eu vou tentar fazer isso essa semana, tá bom? Para vocês, porque é importante para a prova, pelo menos para vocês eu faço isso. Então, é esse tema que eu falei da academia, né? Não tem, não ganha, é isso mesmo, Jéssica. Bom, vocês estão conhecendo o material com o qual vocês vão lidar, né, no futuro profissional de vocês. O Vitor colocou, né, o resultado do carrinho de rolemã é sempre todo mundo capotado e ralado, é bem por aí, né? Jéssica, os últimos 2 textos, esse texto de hoje e o texto que a gente terminou de ver a semana passada, quais os textos que vão cair na prova? O texto do Bauman, que é esse texto do capítulo 6 do livro do Bauman. O capítulo 6 é o cuidado de nós, corpo, saúde e sexualidade, que é aquele capítulo do livro do Giddens, Identidade e Modernidade, que nós lemos, acho que foi o capítulo 3, que chama-se A Trajetória do Eu, tá bom? Então, metade da prova é esses 2 textos e a outra metade são questões retiradas dos testes que vocês fizeram, ok? Tudo bem, Jéssica? Depois você responde aqui se entendeu. Eu vou colocar uma lista ali no EVA também, por escrito, né? Porque eu acho que é melhor. Muito bem. Sabia que tinha questões aqui. Pessoal, tem alguma questão que vocês gostariam de fazer sobre os textos de hoje, o texto da semana passada? O texto ele tem um roteiro de leitura no final, que é uma parte chamada síntese, né? Onde ele pontua as questões, na verdade, as conclusões aí desse texto, né? Relacionando com as questões do livro, um livro bastante interessante, né? Esse livro do Bauman, um livro de introdução à sociologia, escrito Aprendendo a Pensar com a Sociologia, né? Que eu estou insistindo para minha filha ler, ela que vai fazer vestibular esse ano, para começar a faculdade, né? Qualquer curso que ela queira fazer.
E aí, também, né, ele pontua essas questões, o texto aqui termina com uma discussão sobre a construção da sexualidade, né, aquele tema que a gente viu em antropologia também, o Bauman retoma aqui, né, como o corpo é uma construção social, por mais que nós herdemos os genes dos nossos progenitores, né, o corpo é um objeto em aberto, depende de uma construção do indivíduo, né, uma construção da sociedade sobre esse corpo e como essa produção do gênero, então é uma dimensão eminentemente social, né, cultural, não algo definido biologicamente. Né? É lógico que as referências biológicas são importantes nesse campo, como referência, né, identitária, de sentido, mas é uma construção totalmente aberta. Né? E cada vez mais uma condição de não perenidade, né, de não eternidade, e sim uma condição cada vez mais transitória. Ou seja, a construção daquilo que nós entendemos como a nossa sexualidade é uma condição cada vez mais transitória. Né? Não que isso valha para todos os indivíduos, mas que essa condição de transitoriedade é cada vez mais comum, né? Ou se amplia cada vez mais nos indivíduos. Acho que não diz respeito nem à questão da maioria das pessoas, mas é algo que vem crescendo. Né? Esse é o sentido aí dessa fala. E depois, o outro elemento, depois da síntese, são as questões para refletir, né? Que vocês têm aí. Achei o tal livro do Foucault nas sugestões de leitura, que é esse mesmo, História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. Né? Ficou, às vezes, um pouco difícil de entender, mas esse História da Sexualidade é um dos livros mais acessíveis do ponto de vista da escrita, né? do entendimento do pensamento do Foucault. Uma boa entrada para esse autor é a leitura desse livro, A História da Sexualidade, que é fundamental para a psicologia. Tá bem? Então é isso. Se vocês não têm questões, a gente pode encerrar por aqui. A gente podia fazer uma brincadeira aqui. O que vocês acham de abrir a câmera para a gente fazer uma foto de encerramento de curso? Aliás, como encerramento de curso, né, que a gente tem um tempinho, eu queria ouvir de vocês, essa aí, cabeça baixa aqui, o que vocês podem falar sobre o curso, né? A crítica, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou. Nós começamos de um jeito, terminamos de outro na disciplina. Pode abrir, Marina. Vamos seguir a Marina, vamos abrir a câmera. Eu falei, foi todo mundo embora. Vamos fazer isso rapidinho, um minutinho, para a gente fazer uma fotografia. Eu coloco lá para a Tereza depois. Você começa, Marina, depois as outras e os outros colegas vêm atrás. Nossa, ninguém atendeu. Vou descontar ponto na prova. Aí, ó a palavra mágica. Bom dia. É saudade de aluno. Bom Gente, dia. sabe se vai voltar essa situação de novo, a gente tem que registrar isso. Ninguém, olha só, quer dizer, ninguém, vocês, corajosos. Deixa eu fazer então a foto de vocês. Vamos lá, X. Aí, mas eu vou esperar mais um pouco. Tem que dar tempo de arrumar um cabelo, né? Passar um perfume. Vamos lá, fazer uma primeira então. X, olhando para a câmera. Enquanto isso, pode ir comentando alguma coisa disso que eu falei, o que vocês acharam aí. As críticas, muito bem-vindas. Né? Eu espero não precisar fazer aulas assim de novo, com essa intensidade, né, de aulas à distância, mas tudo indica que isso é um futuro cada vez mais presente na educação. Né? Então, a gente tem que melhorar, imaginando que essa situação pode voltar no futuro. A gente espere que passe logo, mas a gente nunca sabe. Eu tenho a dizer para vocês agradecer muito, né? A gente não acabou ainda, mas talvez tenha poucas oportunidades para reunir todo mundo de novo. Agradecer muito a insistência de vocês, o esforço de vocês, parabenizá-los, né? Como eu falei, eu tenho filhos aqui em casa que estão nessa maratona de estudos, e a gente vê como não é fácil, né? Depende de uma disciplina muito grande, de uma força de vontade muito grande, né? E vocês não contam com, né, na idade de vocês, a minha filha mais velha não fica pegando no pé, o mais novo a gente tem que ficar pegando no pé para assistir a aula, né? Não ligar a câmera e sair da frente do computador. Então, é uma condição, um desafio muito árduo, difícil, né, para fazer, e vocês chegaram aí até a última aula de sociologia. Fiquei bastante contente, feliz e agradeço muito. Tá? Peço
desculpa por qualquer coisa, né, pelas falhas, pelas ansiedades criadas, principalmente com as notas, né, e pelas às vezes que faltou mesmo condição, tempo para preparar uma aula melhor, com material, com slide, que nem essa aula eu não consegui, né? Estava terminando de ler esse texto, mas desde a semana passada só consegui ler ontem. Acho que foi 2 horas da manhã que eu terminei de ler. Mas enfim, a gente não fez um curso 10, né, nota 10, mas melhor do que nota 0, né? Melhor do que não ter tido essa oportunidade para a gente conversar, refletir sobre a nossa condição sociológica, né? Uma área muito importante para a formação de vocês, e com certeza a gente vai se encontrar aí em algum outro momento, em algum outro ponto do curso, numa semana de psicologia, ou mesmo nos corredores, conversas para algumas dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Eu desejo sucesso, né, felicidade para vocês. Essa é uma geração que eu vejo uma grande oportunidade que vocês terão, né, porque a gente está produzindo um vácuo na educação nesse momento por conta dessas condições, mas não só por conta das condições da pandemia, né, soma-se a isso outros fatores que já existiam na sociedade recente. Então, acho que aquele que perseverar, né, chegar ao fim, vocês terão bastante campo de trabalho, né? Pelo menos é a avaliação que eu faço do mundo pós-pandemia, aqui é aquele trabalho que eu passei de sociologia, de antropologia, né? Essa geração que está na faculdade agora, iniciando a faculdade agora, é uma geração que vai ser demandada, né? Projeto que daqui a 5 anos, 4 anos, a gente vai abrir muitas oportunidades, porque vai criar um vácuo, né? Essa recaída da economia, tudo, do desenvolvimento, isso vai se acelerar em algum momento, imagino que por volta de 4, 5 anos. Então, é a dica que eu deixo, né? A gente está fazendo uma aposta, né? Uma sociedade de risco, tudo é escolha que vocês vão fazer, mas acho que quem fizer essa escolha vai ter grandes chances, né, depois da formatura. Uma ótima semana, até amanhã com antropologia. Amanhã a gente vai fazer revisão, não tem chamada amanhã, tá bom? É aula de revisão, a gente já viu todo o conteúdo, então fiquem à vontade. Vou ficar muito contente em recebê-los para a aula amanhã, mas não tem mais o controle de frequência, de presença, tá bem? Bom trabalho para vocês e até amanhã, então.